Olá, seja bem-vindo em mais um episódio do nosso podcast, aqui da TraineLab. Hoje nós temos uma convidada, a coordenadora dos cursos médicos da TraineLab, a doutora Luciana Watanabe. Doutora, eu quero falar aqui brevemente, vou trazer o seu mini currículo, mas eu sei que você vai contar aí a sua trajetória para nós durante o nosso podcast, que é riquíssima. Gente, a doutora Luciana é médica, né, formada pela USP, também é otorrinolaringologista, é médica do Hospital Universitário aqui de Brasília, vice-presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, e tem uma formação também muito especial, que com certeza eu vou perguntar muito, que ela fez o Fellowship de Laringologia e Voz em Tóquio. Doutora, seja muito bem-vinda, um grande prazer estar com você aqui, muito orgulhosa em tê-la aqui na TraineLab conosco, e acho que nós temos bastante conversa aqui para trazer para os nossos ouvintes. E aí, doutora, como é essa trajetória? Conta pra gente. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? Eu estou muito feliz de estar nesse cargo, né? Não sei se pode falar cargo tão importante que é como uma coordenadora da TraineLab. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Então, até antes da faculdade, eu queria contar, assim, até talvez como um incentivo, não sei, porque muitas pessoas passam. Você falou aí, do seu esforço, né, para entrar na USP, uma faculdade referência no nosso país e vamos pensar aí no mundo também. E por que medicina? Você já morava em São Paulo, né? Mas como foi assim a sua trajetória como estudante e a escolha pela medicina? Ela te escolheu? Você escolheu? Tem algum médico na família? Ou você não, eu quero desbravar sozinha? Foi uma escolha sua pela medicina? Eu não tenho na minha família nenhum médico até agora, né? Aham, Então, foi uma escolha minha mesmo. Eu não vou saber te dizer exatamente assim o que me fez, em que ponto eu aham. Em que escolhi. momento isso aconteceu aí? Assim, não, Desabrochou? não tenho nenhuma Não lembro disso. nenhuma coisa assim, mas eu Aham. sempre gostei, assim, tive muito interesse pela anatomia humana, entender e essa questão também das pessoas, né? Do Acho que humano. a gente, quando é criança, tem ainda essa coisa mais pura de falar querer ajudar as pessoas, Aham. e eu acho que foi por isso, assim, não vou te dizer que tem um motivo X específico, né? A medicina chegou através de intuição, e ficou aí durante a sua vida acadêmica, te levando para otorrino também. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu jurava que ia fazer pediatria, mas ao longo da faculdade a gente vai realmente vivenciando, porque são mundos totalmente diferentes, né? Então, ao longo do tempo, eu percebi que eu queria fazer alguma especialidade um pouco mais cirúrgica, e não é nada glamuroso, mas a otorrino, eu confesso que foi quase que, assim, foi por exceção. Eu fui eliminando algumas especialidades, Aham. tá? Então, eu queria alguma especialidade clínico-cirúrgica, né? É claro que existem várias, mas assim, basicamente sobra ginecobstetrícia, dermatologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. E aí dessas quatro, a que eu achei que eu poderia ter mais oportunidades, tinha assim realmente a parte clínica bem interessante, foi a otorrino, mas que eu acho que também foi desbravando, porque na faculdade nós não temos tanto contato com a otorrinolaringologia, e eu acredito que seja assim em quase todas as faculdades, né? Apesar das doenças otorrinolaringológicas serem muito prevalentes, nós não temos uma disciplina dedicada Específico. assim tanto tempo na otorrino.
E eu não me arrependo em momento algum eu me Você sim. arrependi, porque realmente é uma especialidade muito gratificante. Nós temos uma área de atuação muito ampla, desde a parte clínica bem elaborada, cirurgias muito diferentes umas das outras, né? Então, não me arrependo de jeito nenhum. Mas essa é a história verdadeira, a história real. Doutora, nós trazemos aqui no podcast da Treinilab, já trouxemos e o espaço está sempre aberto para ouvir os acadêmicos, os estudantes da saúde, os acadêmicos de medicina. Já trouxemos a Maria Fernanda, o Samuel e a Yasmin. Estamos inseridos aí nos movimentos acadêmicos e o objetivo, com certeza, é inspirá-los, né? E você, com certeza, é uma inspiração dentro da medicina. E na sua trajetória, algum profissional te inspirou dentro da formação acadêmica e algum profissional foi um facilitador para a sua atuação dentro da otorrino? Uhum. É, na graduação, nós temos, pelo tamanho da faculdade, nós temos muitos professores, professores bastante renomados, né? Aham. Então, eu acho que eu seria injusta de citar um Isso. especificamente. Uhum. Mas dentro da otorrinolaringologia, tem realmente uma pessoa, que é o professor Dr. Domingos Tsuji, que é de São Paulo, e, na verdade, foi ele que me influenciou, não digo influenciou, assim, de uma forma boa, né? Aham. Porque foi ele que, como ele é da área de laringe, quando eu decidi realmente que eu queria seguir depois da otorrino para a área de laringologia e fazer esse estágio no Japão, Aham. ele foi o meu mentor, porque ele fez o contato com o professor Fukuda, que foi o professor que me recebeu lá, porque ele também fez o estágio com o professor Fukuda na época em que ele se formou, da mesma forma, com a bolsa de estudos. Ai, que legal. Então, desde então, eu considero assim como o meu mestre. Sabe aquela Uhum. pessoa que você tem como mestre? E eu digo assim, não só pelos conselhos, pelo próprio exemplo mesmo. Eu acho que esse é o melhor mentor que você pode ter. Não é aquela Sim. pessoa que vai mandar você fazer as coisas. É a pessoa que faz, É uma te inspiração, orienta, né? isso. E então ele realmente é uma pessoa que eu considero muito. E depois, quando eu retornei, ele foi o meu orientador no doutorado, né? Então foi quando eu defendi meu doutorado em 2008. Eh, mas eu sempre quis sair de São Paulo por questão de qualidade de vida. Uhum. E aí foi a oportunidade de ter vindo aqui para Brasília. Mas uma pessoa que eu cito, assim, com o maior orgulho é o professor Domingos, Maravilha. pela, pelo exemplo de profissional, dedicação, ética. É uma pessoa que sempre está pensando em formas de melhorar as técnicas cirúrgicas, o atendimento aos pacientes. E você hoje, como você vê esse movimento hoje na formação, doutora? Você enxerga que teve alguma mudança né, na sua formação? Posso perguntar quando você se formou, doutora? Claro, não tenho, não tenho Qual... problema nenhum em esconder, não. Eu entrei na faculdade em 1994, século passado, hein? Mas está muito perto. Aí então me formei no fim de 99. A residência comecei em 2000 e são 3 anos, né? Então no início de 2003 foi quando eu terminei a residência. Hum. E essa transformação, você tem o contato com residentes hoje, né? Você percebe alguma mudança? Como era e como está hoje? O que que a gente pode acrescentar no processo de educação, desenvolvimento dos profissionais que estão hoje saindo das faculdades ou entrando na residência? O que que eles precisam buscar? Qual Uhum, é esse pulo do gato? Não existe fórmula mágica, né, doutora? Mas existem, como você falou, pessoas que são mentores, que são pessoas a serem, nossa, eu desejo ser como esse profissional. Qual é o uhum. caminho? Ju, é o que você falou. Eu acho que não tem nenhuma dica, nenhum segredo, pulo do gato, né? Uma Uhum, fórmula mágica para você aprender. Eu acho que, primeiro ponto,
nós não podemos pular etapas. Eu acho que a nossa formação precisa realmente seguir qualquer profissão, não digo medicina, acho que qualquer profissão você tem que aprender o básico, você tem que ter uma base boa, porque se você tem essa base, você consegue atuar em qualquer área, fazer o raciocínio clínico, ter bom senso nas suas decisões, né? E pegando um pouquinho nesse ponto, assim, já que eu tenho essa vivência, não é nada que alguém está me contando, eu posso dizer que eu estou vivendo mesmo essa transformação. Uma coisa que às vezes assusta muito é a velocidade da Uhum. transformação, né? Sim. Então, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando eu entrei na faculdade, isso há quase 30 anos atrás, 30, né? 30 anos Uhum. atrás, para você fazer uma pesquisa científica. Então, vou pegar determinado assunto, vou dar um exemplo. Ah, quero pesquisar sobre como é produzida a voz, o mecanismo nos agudos, voz aguda. Então, hoje em dia, se você já está até mais avançado, né? Provavelmente, se você colocar isso numa inteligência artificial, ele já vai dar todo o histórico, tal. Mas ainda antes desse passo tem o PubMed, que a gente coloca lá as palavras-chave, ele faz uma pesquisa. Para as buscas, né? Só que, para você ter uma ideia, não era nem assim na época da faculdade. Você pegava as palavras-chave e você ia num livrão na biblioteca chamado Index Eu Médicos. lembro disso. E aí você cruzava lá as palavras. Eu vou te confessar que eu nem lembro exatamente. Acho que se me derem você pesquisa, eu não vou mais saber. Eu Mas não eu lembro lembro também mais. que você tinha que pesquisar, cruzar as Sim, palavras-chave. E era o livro daquele ano, das publicações daquele ano. exato. E aí você encontrava as referências e ia pedir para o bibliotecário, porque os artigos científicos também não estavam, nem tinha internet. Era uma coisa que acho que Exato. vocês nem conseguem imaginar. Sim, tinha internet, mas era discada, né? É. Era horrível. Era de É, difícil acesso, não era é, rápido como é hoje, né, é. doutor? Então, e aí você aguardava. Se tivesse sorte, a revista estava disponível lá e eles já vinham com o Xerox que você pagava, ou então eles faziam encomenda e vinha pelo correio, pelo Sedex, uma semana ou mais até esse artigo que você queria ler. E hoje é uma coisa impensável, né? Você digita lá e já vem tudo, inclusive tem aplicativos que já dão até o resumo do artigo Uhum. científico. Então, isso é uma coisa que eu acho que ajudou muito. Imagina quanto tempo que isso está economizando o nosso. Mas, por outro lado, eu acho que tem um certo problema, porque assim, lá você demorava para chegar à informação, mas a informação que chegava para você, ela quase certeza de que era uma fonte bem segura, Segura. eh, não vinha de qualquer lugar, tinha um embasamento. Então, eu acho que a diferença hoje em dia é que o acesso à informação está muito fácil, só que o filtro é complicado. Então, eu acho que assim, as pessoas têm acesso muito fácil, mas como a pessoa vai saber se aquela informação é verdadeira, Confiável, né? confiável? Ela pode até ser verdadeira, mas às vezes não é bem assim, porque até artigo científico, a gente publicado, inclusive em revistas muito boas, você tem que ter um senso crítico e saber interpretar. Porque, assim, existem artigos que você lê e fala, ele está falando isso, mas será que é isso mesmo? Assim, esse é o ponto de vista dele, né? Ele está lá com os dados. Se você pegar aqueles dados, você pode interpretar de outra É um olhar maneira. crítico, É. né? Então, eu acho que se você tem pelo menos uma base bem segura, bem robusta, você ainda mantém esse senso crítico e Uhum. mesmo que a inteligência artificial te dê uma conduta totalmente aleatória, você vai falar, olha, não é bem assim. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Eu dou graças a Deus que a tecnologia chegou, gosto muito, e quero mesmo que tenha esse avanço, mas eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. E talvez seja essa dificuldade
né, da formação das pessoas, porque ao mesmo tempo você é tão bombardeado por informações, que não é culpa do aluno, eh, de às vezes não estar sabendo. Às vezes ele chega lá, tem muitas informações, mas ele não consegue, primeiro, nem filtrar o que é mais importante para ele naquele momento, não sabe se a fonte é totalmente segura. Segura. Então, eu acho que o papel hoje em dia dos professores, dos mentores, talvez seja dar esse exemplo, nortear. E esse foi um dos fatores realmente que me incentivou muito quando vocês vieram conversar sobre a Train Lab. Eu achei a ideia, sim, fantástica, porque nós pegamos, né, profissionais que além de ter uma base de formação Sólida. científica muito boa, são pessoas que também têm a prática. E Isso. não tem nada que se substitua a prática, sabe? A vivência. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ter estudado todos os livros, mas na hora, assim, do vamos ver, né? E até ter aquele bom senso, precisa ter essa vivência, né? E isso é natural que quanto mais experiência tem, é melhor. E é indiscutível, né, doutora, que no dia a dia, o manejo do paciente, ele não está só no, ele está também lá no livro. Mas a prática, como você está trazendo, né, no pós-operatório, a orientação para esse paciente para casa, né, doutora? O planejamento da alta, a conduta, eu vou prescrever um medicamento para o paciente, mas o que faz a adesão, além do paciente ter a consciência, é a comunicação com ele, né? Tocar no paciente e família do ponto de vista que é importante, o porquê é importante. Isso é a prática, né, doutora? É o dia a dia. E você opera o paciente, também vai, passa visita, orienta, faz a intervenção cirúrgica e clínica, né? E o quanto a sua experiência e esse contato com o paciente é importante e é relevante para quem está ali te acompanhando, para o residente, né? O que que você geralmente nos cursos, nas orientações, nas palestras, você costuma trazer para esse acadêmico, para o residente, como indispensável na atuação clínica, na atuação cirúrgica, doutora? O que que você tenta transmitir aí? Hum. Ju, eu acho que você tocou num ponto bem importante mesmo, porque muitas vezes nas aulas, congressos, a gente foca muito na técnica, né? Na parte Uhum. científica, na técnica cirúrgica, nos artigos científicos. Mas realmente, eu acho que essa parte, se a gente pudesse transmitir, eu acredito que, como eu tenho contato com os residentes, então nós atendemos juntos no ambulatório, entramos juntos na cirurgia, essa parte acaba ficando mais automática pelo próprio exemplo, né? Então, eles veem como a gente conversa com o paciente, como faz algum movimento na cirurgia, né? Mas, se eu pudesse passar isso em palavras para os estudantes de medicina, para quem está se formando agora, eu com certeza, agora, eu acho que atendo muito melhor do que quando eu comecei. Ainda bem, né? É, Se não tivesse evoluído, era preocupante. Mas por quê? Porque ao longo do tempo, a gente vai tendo vivências, vai tendo experiências que você depois percebeu que poderia ter sido melhor. Então, a forma como você fala com o paciente. Então, você pode ter feito exatamente o mesmo tratamento, tomado a mesma conduta, mas a forma de você conversar com o paciente, você transmite segurança ou insegurança. Você tem que pensar, tem que se colocar no lugar daquela pessoa, ou pelo menos assim, se fosse um parente meu, se fosse uma pessoa. A gente tem um apego pelos pacientes, uhum. então a gente já até considera assim, nossa, a pessoa muito querida. Então eu quero o melhor para ele. E isso você consegue transmitir com as suas palavras, né? Sim. Olha, tem essa possibilidade. Você tem, isso é uma coisa que você também hoje em dia compartilha muito com o paciente, que era A diferente de tomada de antes. decisão, né?
Só que a forma de falar também é diferente. Às vezes você vai dar um diagnóstico de um câncer, por exemplo. Ninguém está preparado para isso, por mais que esteja assim tudo Pode acontecer, né? muito óbvio. Pessoa assim, vou dar um exemplo, pessoa que fuma muito, já está assim com sintomas bem sugestivos, mas ninguém está preparado para receber um diagnóstico como esse. Então, tem formas de você falar também. Você não vai falar assim, ó, você tem, isso é porque você fumou, é culpa sua. A pessoa já tá mal, tá Uhum. recebendo um diagnóstico ruim. Então, acho que você tem formas de falar, de explicar e também ajudar a pessoa de que tem qual vai ser a conduta a partir daí, né? O que eu percebo muito também é que os pacientes querem alguém para que, assim, é o cuidado, né? Não é só assim, é o médico que só vai me dar um remédio, só vai me operar e vai me largar. Eu acho que o cuidado todo é o que faz a diferença. Ele sente, ó, o doutor, a doutora, ele se importa comigo. Não digo isso só com os médicos, acho que todos os profissionais da Sim, de saúde, saúde. né? A gente vê que os pacientes têm muita gratidão, se sentem seguros, até com desfechos desfavoráveis, assim, né? É uma coisa natural da vida. Mas a forma como você conduziu todo esse processo faz muita diferença na vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor. Por que que eu toquei nesse assunto, doutora? Porque eu sei que você tem muito essa preocupação com o paciente, né? Com o desfecho, com como eu vou levar, né? As opções de tratamento, as abordagens e como eu vou orientar o residente que está comigo a ser um bom médico, além de um bom médico tecnicamente, mas também do ponto de vista na comunicação, no manejo, porque a experiência do paciente, ela conta muito. E nem sempre o desfecho favorável, ele desfavorável, quer dizer que a experiência é ruim, né? Uhum. Então, ele teve um diagnóstico ruim, mas a experiência foi favorável. E ontem eu assisti, estava numa aula da doutora Isabelle, que faz parte do movimento aqui de reconstrução de mama do Distrito Federal, onde é feito um mutirão para as pacientes que foram mastectomizadas, você deve conhecer com certeza, e ela trouxe muito isso, o impacto na vida do paciente, né? Da reconstrução. A paciente chega no consultório triste, chega, né, desmotivada, e quando ela retorna ali no follow-up, no acompanhamento ambulatorial, essa paciente chega com outro olhar. E você com certeza vivencia isso. O paciente chega com mal, com vários sintomas, sinais e sintomas, e no pós, esse paciente com certeza ele tá muito melhor, né, doutora? Com certeza, Ju. Eu acho que essa é a grande vantagem da gente que trabalha na área da saúde, porque o nosso trabalho ele é muito gratificante, assim, o quanto a gente também aprende com os pacientes, né? Essa é uma coisa assim que só quem está vivendo consegue, quem passa por isso, né? Que consegue saber como essa experiência de você receber um agradecimento de um paciente, de um Com familiar. certeza. Então, eu acho que essa é a parte da medicina, de todas as profissões da saúde, que eu acho que não vai ser substituída. Tem muita discussão assim, será que os robôs vão substituir os médicos? Eu não vou lembrar quem falou, mas eu achei Uhum. muito interessante essa frase. Não sei se isso pode ter direitos autorais, mas é assim: se você não quiser ser substituído por um robô, não haja como ele. Então, é Exato. assim, nós somos seres humanos e devemos agir como seres humanos, né? Mas eu acho que para a gente poder ofertar tudo isso e também ter essa segurança para conversar com o paciente, realmente precisa ter a base. Então, assim, não é assim, eu vou ser só o médico legal, mas não sei nada. Isso também não pode. Você tem que ter realmente, tem que estudar muito para isso, não tem como pular etapas. O aprendizado é assim mesmo, requer esforço, requer dedicação, mas tem que ser uma coisa agradável, né? Eu acho que a gente, eu tenho filhos e eu vejo assim, acho que a gente não pode perder aquela coisa da criança, assim,
curiosidade, o Entusiasmo, né? entusiasmo, uma nova descoberta, falando, nossa, é assim, tal, descobri tal coisa. E eu acho que na área da saúde é assim também. Cada coisa nova que você aprende, você fala, nossa, eu estou tendo a oportunidade de entender como funciona este órgão, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. O aprendizado é difícil, a gente sabe, assim, não é nada fácil, eh, mas ele pode ser agradável e tem que ter um propósito, né? Perfeito. E eu acho que eh, quanto a gente não para de estudar, e parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque você vê assim o quanto que você não sabia antes, É verdade. e aí você vai a essa busca, e a gente tem que ter essa humildade também de saber, de, de, de reconhecer que a gente não sabe tudo, mas a Eu gente vou pode buscar, estudar. né? É. E é uma inquietação, né? Quem é inquieto Uhum. sempre está aprendendo alguma coisa nova. E falando em inquietação, eu sei que você esteve em vários congressos esse ano. Não está no nosso roteiro, mas eu quero saber como foi esses congressos, como foram, né? E o que que tem de novidade, o que que você viu de mais empolgante que você vivenciou nesse congresso? Teve algum convite? Como foi, doutora? Ju, eu sempre, desde da minha formação, eu sempre participei dos congressos da nossa área, né? E depois de um tempo a gente começa a participar como palestrantes também. E eu também faço parte da academia. Isso é uma coisa que, na verdade, eu gosto, né? Não acho que todo mundo tem obrigação, mas tem um propósito você fazer parte de alguma associação, de uma academia, porque você está contribuindo para o crescimento geral, e chega um momento que você, depois de um tempo, com experiência, você pode também contribuir para isso, né? Então, o que eu vejo, assim, que na nossa área, acho que por participar sempre, a gente vê que tem uma evolução constante, como você falou, tem alguma super novidade, é difícil ter alguma coisa. Sei que nas cirurgias está se falando muito em robótica, mas especificamente na Não. otorrinolaringologia ainda tem algumas coisas que precisam evoluir para poder ser totalmente aplicado, né? Então, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. E a outra coisa que a gente vê é que a gente não pode ter esse bloqueio com relação às novas tecnologias. Tem que ter um pouquinho de bom senso, né? De falar assim, isso vai acrescentar realmente? Ou é só uma moda, alguma coisa? Uhum. Mas tudo que aparece novo, a gente precisa conhecer a tecnologia antes de aplicar no paciente. Então, isso é onde também eu acho que os cursos práticos ajudam muito, porque às vezes você tem essa oportunidade de manusear um equipamento que você não teve na sua época de formação, mas você vai lá, como você já tem o conhecimento básico, a anatomia, a fisiologia, o manejo de muitos equipamentos, a não ser que seja uma coisa assim completamente nova, né? Aham. Mas mesmo assim você vai lá, treina e faz. Então, eu acho que é nessa parte que tá, e tá se falando muito nisso realmente, na inteligência artificial, como ela pode contribuir e como ela pode atrapalhar na nossa atuação no dia a dia. E nós estivemos, né, no a Trinilab, a doutora Luciana como coordenadora, mas também como professora, né, como facilitadora, nós estivemos em Formosa, Goiás, no congresso, né, no COEM, no Comef, COEM também nós estamos envolvidos, mas nós estivemos no Comef, e você teve ali com os alunos de medicina, né, doutora, uma oficina, duas oficinas. Como foi estar lá nesse movimento com a Treinilab, estar facilitando o aprendizado? Conta aí para nós como foi sua experiência lá nesse momento. Mais uma, né? Mais uma possibilidade É. de disseminar aí o seu conhecimento. Ju, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que eu fiquei até surpresa, assim, de saber que o congresso inteiro foi organizado pelos estudantes, que nós, como organizadores de congresso, mas
por uma associação, então a gente vê como é difícil fazer a coisa acontecer, Acontecer. né. Então, já parabenizo os estudantes, porque eles fizeram acontecer, a gente sabe que não é fácil, depende de várias coisas, né, ter esses patrocínios, porque tudo tem custo, mas eu acho que a Trainee foi muito chegou no ponto, assim, realmente onde eles estavam precisando Uhum. de chegar com o apoio necessário e mostrar que realmente eles estão no caminho certo Exato. do aprendizado. Eh, Se tem alguma coisa faltando, e eu digo isso, eh, pode ser em qualquer lugar, assim, não existe a faculdade perfeita, o lugar perfeito. Se tem alguma coisa, tem que ir atrás realmente. Quanto mais enriquecedora for a formação deles, vai ser melhor para eles mesmos e para todo mundo, né, para a sociedade de uma forma geral. Sim, eu também fico impressionada e tenho ficado muito, me sinto motivada estando na Trainilab e envolvida nos movimentos acadêmicos. Estamos vendo aí um envolvimento na participação de eventos, no desenvolvimento de eventos, em toda a organização e de eventos grandes, até para mudança e envolvimento de outros acadêmicos para uma construção curricular durante a formação acadêmica. Então, isso é bem interessante e traz muita motivação para nós que gostamos de estar envolvidos também da educação, né, doutora Luciana? Antes de falar mais, eu quero pedir para quem está aqui, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque às vezes fica assistindo, acha legal, mas para receber mais conteúdo tem que estar inscrito, né, doutora? Sim. E agora eu fiquei, já tem um tempo que eu estou um pouco curiosa sobre o Japão. Como essa formação lá no Japão está vivenciando, durante esse período, quanto tempo é e como é a formação lá no Japão? Essa formação do fellowship. Ju, pra mim foi uma experiência, assim, de vida mesmo, né, porque eu nunca tinha nem saído de casa, para você ter uma ideia, e eu fui lá para o Japão, eh, vivenciar, né, um outro país e também conhecer como é a medicina em outro lugar, né. A gente tem essa ideia da medicina aqui no Brasil, mas em cada país é diferente. E lá o sistema ele é misto, assim, como eu posso dizer, eh, todo mundo tem direito a usar o sistema público, né, porque Uhum, isso é descontado dos impostos, mas ninguém usa de graça, como é aqui no SUS. entendi. Cada Uhum, uso você também tem que pagar por ele, né. Ou algumas pessoas têm seguros, tal, e optam por, serviços totalmente privados. Então é um pouquinho diferente. Lá eles focam bastante na prevenção, então eu acho que é uma coisa bem interessante. A parte tecnológica, ela é assim, disparado, não digo assim no avanço tecnológico, né? Claro que tem mais do que aqui, mas hoje em dia, com essa globalização, os mesmos equipamentos que tem lá, nós podemos ter aqui, a diferença realmente é o custo. Então, enquanto aqui a gente tem um aparelhinho, né, de fibroscopia, por exemplo, lá o professor tinha um atrás do outro, a que eles têm possibilidade vários. até de É, aperfeiçoamento é muito maior, né, doutora? é, Você está ali o tempo todo disponível, né, está disponível. sim. E, e eu pude ficar esse tempo longo realmente porque eu tive essa bolsa de estudos, né? Então é uma bolsa de estudos para os descendentes japoneses, e aí nós ficamos totalmente sob responsabilidade deles. Então eu ia lá, ficava morando no alojamento e todo dia ia para o hospital acompanhar o professor. Então, nos Aham. atendimentos, nas cirurgias, nos exames. Nós não podemos atuar, né? A gente só fica observando, mas o professor deixava até uma outra hora fazer exames e tal. Tem a questão da língua, Você então já falava alguma coisa de japonês? eu, quando era criança, tinha estudado, Aham, mas eu confesso que eu não pratico. usava assim no dia a dia. Então, essa bolsa que eu prestei, ela tinha também um período em que a gente ficava estudando japonês
ali por um período antes de Aham, ir para o estágio propriamente dito, né? entendi. Só que eles estão acostumados a receber estudantes De outros de países. outros países, quer dizer, médicos, né? Aham. Então, o professor fala inglês, muitos termos técnicos são em inglês também, mas para realmente entender aquela conversa no dia a dia, a gente precisa entender o japonês. Então, Até é, com o paciente, né, é entender o que ele tá. isso. Então foi uma experiência muito assim, é uma coisa que mudou a minha vida. A sorte também é que a gente tem essa ideia, né, de que o povo japonês é um pouquinho mais frio, mas é pela própria cultura. Aham. É que o brasileiro realmente ele é muito acolhedor, tal. O japonês já tem essa questão da distância, né, A gente nem toca não muito, é um toca, abraço, né, o japonês. isso, não, já não toca. E mesmo nos atendimentos também é aquela coisa ainda assim, o médico falou, o paciente só ouve e tal. Mas esse meu professor, ele era diferente, assim, eu falo que era porque, infelizmente, ele faleceu no fim do ano passado, ele já tinha bastante idade, tanto que quando eu fui, ele já era aposentado da Universidade de Keio, que é uma universidade, uma das principais lá do No Japão. Japão. E ele estava só no serviço privado. Mas ele era super atuante, assim, ele operava super bem. E ele tinha um trato, assim, bem diferente com os pacientes. Os pacientes gostavam muito, ele tinha pacientes lá de décadas. Então, também foi uma experiência de ver, assim, mesmo com outra cultura, você tem o mesmo perfil de médico, aqui num lugar tão distante, né? É o propósito, a questão É. de aproximar o paciente, pelo que eu entendi, né, doutora? Uhum. Além dessa questão da atenção primária, da prevenção, desse olhar aí que o Japão tem, qual é o outro ensinamento que você aplica na sua vida hoje que você vivenciou lá? Deixa eu pensar. Agora você me pegou de Tá surpresa. fora do roteiro, É. mas você foi me deixando curiosa com Aham. essas questões, porque, por quê? O nosso país não tem esse olhar, né, de Uhum. valorização da atenção primária, por mais que a gente saiba que o nosso sistema, ele tem, né, uma base da atenção primária muito forte, mas a gente está preocupado muito em tratar a doença, né? O que que eu vou tratar a doença? Não, o paciente ele não é só uma doença, né? Ele tem um Uhum. ser humano ali atrás, uma família, uma história. E é por isso que eu tô te perguntando isso, porque eu sei esse olhar referente à tradição que o japonês tem, ao respeito à cultura, né? Ao idoso, e me chama atenção tentar entender um pouco mais. Eu tenho certeza que quem está vendo também, além das questões do cuidado da alimentação, dessas questões da prevenção, mas alguma questão que você também leva no seu dia a dia, na sua atuação? Uhum. Então, Ju, eu acho que isso é uma coisa assim que até talvez de casa eu já tivesse isso, né? Mas lá eu pude perceber algumas coisas. Por exemplo, eles têm muito respeito à hierarquia. É, chega a ser uma coisa assim que até se for exagerada não é bom, né? Mas Sim. assim, é um respeito à pessoa mais velha, à pessoa mais experiente. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa manter, porque assim, ele pode não ser o dono da verdade, mas com certeza ele tem mais vivência do que a gente. Alguém Já, mais velho já que a gente. experimentou muito É, mais, né? então tem esse respeito muito grande à hierarquia, às pessoas mais velhas, né? Lá tem muito idoso, então, idosos, muito idosos. Mas, por outro lado, idosos saudáveis, Não assim. são idosos frágeis, né? Não, eu ficava impressionada, porque lá, principalmente em Tóquio, né? Nas cidades pequenas, não. Mas em Tóquio, o deslocamento é totalmente por transporte público, metrô, eles andam muito. E eu vi, assim, pessoas, assim, de 80, 90 anos andando sozinhos. Dava até medo, né? Não recomendo isso também. Pegando metrô, se virando, andando de ônibus. Ativo mesmo. Mas por outro lado, eles também fazem de uma forma que facilite. Então, por exemplo, o ônibus lá, quando ele para,
Eles têm um sistema de que o ônibus todo ele rebaixa para a pessoa mesmo com dificuldade conseguir subir sem fazer malabarismos. Riscos de queda, risco É, de ter as algum tipo ruas de. lá não são esburacadas, não tem asfalto assim que você tem Uhum. que ser atleta para conseguir Pular. andar, né? Então, acho que tem essa questão. Outra coisa é que, como lá existe muito desastre natural, eles já são organizados para o coletivo. Então, tem lá terremoto, ficou todo aquele pessoal sem comida. Eles já se organizam e tentam resolver tudo rápido e as pessoas respeitam isso, assim, tá todo mundo na situação ruim, então vamos tentar se ajudar para resolver a situação, né? E acho que puxando para essa coisa do coletivo, até para as doenças, como Tóquio é uma cidade muito populosa, eles têm muito medo de pandemia, por exemplo, foi até, eu acho que um pouco exagerado, mas eu Uhum. entendo o medo deles, porque é um lugar muito populoso, então e muito idoso, uma população assim diferente, né? Sim. Se chegar uma doença, dizima com metade ali do pessoal. Tem uma história que quando chegou um caso suspeito de dengue lá no Japão, eles foram rastrear os passos da pessoa, descobriram que ela passou por um parque ali no meio da cidade. Eles fecharam esse parque todo até descobrir e chegar à conclusão que não tinha nenhum mosquito contaminado Naquele para lugar. não disseminar a doença. Então, acho que a gente poderia pegar isso como lição, né? E a outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar também, tô parecendo aqui aquelas loucas, né? Que já estão pensando em tudo. É Mas, maravilhoso, é isso mas aí. toda a nossa questão da saúde, bem-estar, tá ligado também à saúde mental. Isso, a saúde mental no Japão não é muito boa, porque eles têm, assim, desde pequeno, essa cobrança Muita muito cobrança, grande. né? Então, a gente sabe que o índice de suicídios lá é muito alto, inclusive em crianças e adolescentes. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que preocupar, que tá ficando muito. Todo mundo, Intenso. assim, as pessoas não estão normais. E eu acho que um pouco disso é culpa desse excesso de informações, assim, as pessoas estão muito sobrecarregadas, assim, Hiperestimuladas também, né? e de todos os lados. E parece Sim. que se você não tá dentro, você tá fora. Não tá dentro, tá fora, eu Se falei. você não está nesse Nesse ritmo, você ritmo, não faz parte do grupo, né? é. É Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa se policiar muito. A gente tem que ter respeito à individualidade. Cada pessoa é de um jeito. Então, acho que o que deixa as pessoas mais doentes, ou então que eu vejo às vezes seguindo por um caminho errado na profissão, na medicina, fugindo um pouquinho da ética, é você se comparar muito com outras pessoas. Eu acho que isso perfeito. é natural do ser humano, não tem jeito. Você vai se comparar ao seu colega, tal, mas eu acho que você não precisa, você tem que respeitar a sua individualidade, falar, olha, eu sei que isso é bom para tal pessoa, mas para mim não. Eu não preciso ser igual a ela. O caminho que você escolhe também não precisa ser igual. Então, eu vim, eh, a minha formação, a cultura lá é de todo mundo seguir, ou pelo menos a maioria, seguir a carreira acadêmica, ir em pesquisa, fazer pelo menos um mestrado, doutorado. Mas eu tenho colegas de turma que optaram por não seguir, e já começar a trabalhar, tá? Porque eles realmente não gostam disso e são ótimos profissionais, muito bem-sucedidos. Então, a gente vê que cada um deve escolher o seu caminho pensando no que mais se enquadra ao que você E que gosta, te deixa feliz, e que te né? deixa feliz. Eh, e eu acho que, além disso, cuidar da saúde mental, a gente tem que pensar no meio ambiente. Assim, eu confesso que eu não sou nada 100% politicamente correta, mas tem uma coisa que preocupa muito, e é que você falou do Japão e eu puxei de lá, porque uma das coisas que eles mais estão preocupados é a questão da água. A gente não tem ideia, porque o Brasil, ele é um país com muita abundância, mas a água potável é uma coisa que a gente tem que preocupar que pode ser que
dure para, não, com certeza não dura para Com sempre, certeza. e às vezes pode acabar num ritmo muito mais rápido do que a gente imagina, né. E eu acho que isso tá nas nossas pequenas atitudes, assim, às vezes é coisa que é tão, já assim natural nosso, que a gente não percebe que o que a gente sempre fez está fazendo errado, né. Exato. Então, lá tem muito a cultura de se não jogar o lixo no chão, cada um, separa o lixo. Eh, Tem uma coisa também que eu acho que eu percebi lá na cultura no Japão, é que desde pequeno as crianças vão às escolas e eles têm os grupos divididos em tarefas. Então, assim, essa semana esse grupo vai limpar a sala, olha isso. Varrer a sala, passar pano no chão na própria sala de aula. Outro vai ficar cuidando das plantinhas, outro vai tal, mas Vai ajudar os isso menores, enfim, né, é, existem na verdade, não é nenhum trabalho infantil, nada disso. sim, É porque com isso a criança entende que se ela suja, ela vai ter mais trabalho para limpar. Ou então, se o coleguinha suja, ele vai lá reclamar, falou, coleguinha, você está sujando aqui, está me dando mais trabalho. Aí já começa desde pequeno a não fazer coisas que vão atrapalhar as outras pessoas ou é. ela mesma, né? E faz muito sentido, empregando todas essas questões também para o modelo de saúde, né, Uhum, porque se nós utilizamos além é o desperdício. isso. Quem vai pagar, né? Sustentabilidade. Ah, nós pagamos, todos nós pagamos por isso, Uhum, né, doutora? E todos nós podemos utilizar, mas de forma racional e atenção à questão da prevenção, mas faz super sentido para todas as áreas da vida e para negócios e para a saúde. E eu olhando aqui, eu fico imaginando como nós poderíamos replicar, podemos replicar das questões relacionadas à prevenção de incidentes e danos dentro das instituições hospitalares. Então, se a gente faz o checklist diário, se a gente faz o time out de forma adequada, eu confirmo o nome do paciente, então sempre olhando, e se acontecesse, né? E se acontecer uma catástrofe? Ah, não vai acontecer. Mas e se acontecer um dano com o paciente? Ele pode ser irreversível, né? E pode levar o paciente ao óbito. Então, em todas as suas colocações, eu fico imaginando situações dentro da saúde que são totalmente aplicáveis, né? Então, olhar que se eu fosse o paciente, e se for a minha mãe, e se uhum. fosse, né, o meu filho, mas realmente são lições extremamente relevantes. E você trouxe, doutora, sobre a educação, quanto você valoriza isso, cada um dentro da sua área de atuação, mas por que que a educação você entende que é extremamente relevante em ensinar e multiplicar, principalmente para profissionais de saúde, para médicos? Por que que esse ponto te chama a atenção? Ju, isso é uma coisa que eu assim, sempre gostei, né? Mas eu entendo também, eu acho que todas as pessoas que são professores, dão aula, a gente acaba aprendendo mais quando ensina, né? Então, é uma parte assim, eh, meio egoísta, mas realmente, quando a gente ensina, você vai, ter que dar uma aula, você estuda muito mais sobre o assunto, né? E você também, a outra coisa é que você, se policia e se cobra para permanecer atualizado. É, Então, acho que são coisas que são muito importantes. E a outra é que o conhecimento também não pode parar. Eu acho que assim, se você tem um conhecimento, você tem que, passar para frente e de forma realmente mais fácil, porque você quer que as futuras gerações sejam melhores que a sua, né? Eu imagino que só assim a humanidade vai evoluir. Se a pessoa que eu ensinei seja melhor do que eu. Então, essa coisa de, vou guardar o conhecimento para mim porque eu quero ser a pessoa bam, 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 eu acho que isso é um pouco ultrapassado, até porque o conhecimento está aí para todo mundo, com certeza. né? Outra coisa também é que acho que é nosso papel, assim como a gente educa os nossos filhos, porque a gente não pode também passar esse conhecimento para os futuros profissionais, né? E
E eu acho que com isso a gente vai contribuindo para melhorias e pensando também que, assim, você vai ser um usuário, né? Lá na frente, essas pessoas vão cuidar de você, então você precisa ter pessoas que sejam boas. E eu acho que assim, a gente tem que melhorar o sistema todo. Como você falou, esse termo que se usa muito hoje em dia, que é o ecossistema da saúde, ele tem que ser sustentável, assim como o mundo tem que ser sustentável, o ambiente. A gente não tinha essa ideia, mas os recursos são finitos, né? E na saúde também é a mesma coisa. Eh, a gente, na nossa formação médica, eu posso dizer pela minha, assim, formação médica, a gente não tem essa ideia de que as coisas custam, de que precisa de ter uma gestão, alguém organizando tudo isso para acontecer. E eu acho que é uma falha mesmo. Deveria ter pelo menos uma disciplina, toda a faculdade, falar, olha, você vai fazer essa cirurgia, tudo bem, você quer o melhor material do mundo? Tá, mas será que isso compensa? Assim, o resultado vai ser melhor? Se vale a pena, tudo bem, né? Esse custo aumentado. O desfecho é melhor, né? É, Sangra menos. isso, vários aspectos, né? Sim, O tempo cirúrgico é melhor, então, agora, se não tem nenhum benefício, então você tem que pesar. A outra coisa é o desperdício. E o desperdício que eu digo, não só material, desperdício de tempo. O tempo, eu acho que hoje em dia é o bem mais valioso que as pessoas têm. Então, você desperdiçar tempo é uma coisa que não, o tempo não volta. É igual aquela coisa que você vê assim uma mensagem que foi totalmente inútil, falou, pode devolver esse tempo que eu perdi aqui. É uma brincadeira, mas assim, é exatamente isso. mas eu acho que é justamente isso, É né? É a isso. gente não desperdiçar, ser o mais eh, eficaz e eficiência. Eu sempre confundo esses termos, né? Mas a gente tem que ter as Exato. duas coisas. E acho que tudo está interligado. E para a gente chegar a esse ponto, eu volto lá na base. A gente tem que ter essa base sólida. Então, pode ser que no início a gente nem entenda por que está estudando essa matéria aqui na faculdade, estou estudando as células, mas tudo vai ter uma explicação ali na frente, né? Então, eu acho que seria a minha mensagem para o pessoal aproveitar ao máximo a faculdade, porque é um tempo que não volta. Eu falo para os residentes também, aproveite ao máximo todas as experiências que vocês têm nesse tempo. Eu sei que é cansativo, super desgastante, mas vai fazer muita diferença para você lá no futuro, né? Então, eu acho que é um conselho que eu poderia dar, sim, agora. Perfeito. Doutora, tô aqui procurando uma frase porque eu não me lembro na íntegra, mas eu me lembro que seja uma alma humana tocando outra alma humana. Então, se alguém quiser comentar aí, essa frase é extremamente relevante e você traz muito isso, né? Essa questão do respeito, essa questão da comunicação. Foi demais falar com você, foi muito bom. Espero que você tenha gostado. E você que gostou, então curta, compartilha esse conteúdo. A doutora Luciana, onde quem está assistindo pode te encontrar, doutora, onde você atua como médica, nas redes sociais. Conta aí para que os nossos ouvintes também busquem lá você. Ju, eu sou zero esquerda nas redes Não sociais, é mas eu nada, ela tenho. é ótima. Eu atuo além do hospital universitário na clínica privada, né? Aham. Isso todo mundo pode encontrar. Isso, A ali eu clínica, tô, na internet eu tô, né? o nome? Inovox. É. Inovox, aqui em Brasília. É, eu queria agradecer muito a oportunidade, assim, tanto de estar falando hoje aqui. Desculpa se eu viajei demais na Não, foi maionese, ótimo. mas é que é tão bom, assim, essa troca de informações, porque não foi só eu falando, você também me passou muitas coisas aqui super interessantes, né? Muito obrigada. Eh, e realmente foi uma honra quando você me convidou para ser a coordenadora médica da Trainilab. Eu falei, nossa, mas eu sou torrino, né? Eu sei que tem
né, uma gama ampla aí de especialidades, eh, mas por outro lado, eu gostei muito, sabe, do desafio, Ficamos felizes. porque eu acredito muito nesse projeto, casou muito com o que eu te falei, que eu acho que é pegar pessoas que têm uma base sólida, mas vão poder ensinar na prática, e acho que chega bem naquele ponto que a gente falou, né? Vai pelo menos direcionar a pessoa do que é importante ela saber. Outra coisa que eu acho que também deixaria de dica, mesmo que você faça um curso, eh, Um mesmo que aperfeiçoamento, ele né? seja bem embasado, vai e aprofunda um pouco mais naquele assunto, vai ler, estudar, porque não pode ficar só na passiva, assim, você tem que ir também ativamente buscar informações sobre isso, né. Exatamente. E eu acredito que é isso que faz um profissional estar, um dos fatores, né, estar à frente. Ele buscar ser curioso, né, ser inquieto e querer saber mais sobre o outro. Uhum. Então, espero vocês no próximo episódio. E é isso. Um abraço e curta, compartilhe e comente. Até já. Até já, obrigada. Obrigada.